Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma videoaula, lição de número 7 das revistas de escola dominical CPAD. Esse trimestre falando de dois livros que narram a história de duas mulheres abençoadíssimas. Quando eu digo dois livros que narram, porque a estrutura deles realmente está em estrutura narrativa. Algumas pistas são os verbos, né? Geralmente um texto narrativo, os verbos estão na terceira pessoa e você também tem os verbos no passado. Um livro no Novo Testamento que ajuda muito a entender essa questão de livros narrativos se encontra no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que tem a mesma estrutura ali do Pentateuco, dos livros narrativos. Geralmente, aí aqui eu sou obrigado a falar um pouco do grego e do hebraico. No hebraico, os livros narrativos às vezes usam muito verbos no vaiktol, que alguns chamam de conjunção vav mais o verbo tal. Mas eu aprendi no hebraico que a gente pode chamar de vaiktol, que é, por exemplo, vaiomer, é um verbo que no hebraico é amar, mas aí é a conjunção vav mais kal vaiktol. Então a gente vai vendo assim, vaiomer significa e falou, e disse, ó, vaiomer Elohim, e disse Deus. Então no Novo Testamento você tem essa perspectiva também. No Evangelho de Marcos. Pode reparar aí, eu convido você a abrir agora qualquer capítulo de Marcos, quase todos os versículos têm tipo dando uma sequência, uma continuidade no assunto. Isso para vocês entenderem o que seria a estrutura narrativa dos dois livros femininos aí do Antigo Testamento, que vão trazer também o quê? Um enredo, um problema, os personagens, o tempo, o espaço, também vão trazer o narrador que está fora do texto, sempre usando o verbo na terceira pessoa. Então tudo isso a gente consegue identificar nos livros de Ruth e de Esther. Hoje, lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Tudo isso eu falei até agora para vocês entenderem esse contexto narrativo, né? O texto em classe é Esther capítulo 1, versículo 10 ao 12, depois 16 e 17, e o 19, e por fim o capítulo 2, do 12 ao 17. Palavras-chave eu coloquei Vasti, Esther, deposição, ascensão e obediência. Então, Vasti e Esther, as duas personagens, deposição, a saída de Vasti, ascensão, a subida ao trono como rainha de Esther, e obediência, porque ela era uma mulher obediente. Introdução: os planos de Deus começam a entrar em ação no sentido de que agora estão realmente sendo realizados, porque Deus tem os seus planos já sendo feitos em todo momento, mas ali começa realmente em vista, exteriormente, já em ação. Com o acontecimento da deposição da rainha Vasti, dois extremos podem ser vistos em Esther e em Vasti. Enquanto uma é amável e obediente, a outra é soberba e arrogante, e essas atitudes fizeram com que ela perdesse, o seu mais alto posto entre as mulheres daquele tempo e reino, no caso, Vasti. Primeira grande sessão, toda a lição está estruturada semelhante às outras. Primeira grande sessão, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero. O rei Assuero é uma figura histórica mencionada na Bíblia, mas ela é mencionada também na história antiga, especialmente no livro de Esther. Ele é geralmente identificado com o rei Xerxes. Xerxes está no grego, Xerxes
I da Pérsia, que governou de 486 a 465 a.C. Aqui estão alguns pontos principais sobre Assuero. Então, o primeiro ponto principal dele, o decreto contra os judeus. O principal oficial de Assuero, que foi Amã, trama contra os judeus e convence o rei a emitir um decreto autorizando a destruição de todos os judeus no império. Claro que vocês observam que o rei vai dar ouvido ao seu mais próximo conselheiro, ao seu homem de confiança. Então, aqui Esther, com a ajuda de seu primo Mardoqueu, revela a Assuero a conspiração de Amã e sua própria identidade judaica, conseguindo assim reverter o decreto e salvar seu povo. Então você vê que foi uma coisa bem eminente. Personagem ambíguo. Na narrativa bíblica, Assuero é retratado como um governante poderoso, mas também influenciável, tomando decisões baseadas nas opiniões de seus conselheiros e na manipulação de Amã. Amã é um homem bem manipulador, mas também ouvindo Esther e Mardoqueu. Então você vê que ele parece até que não tem uma identidade monárquica própria e tal, né? Porque a gente vê nos outros reinos e nos outros reis uma identidade monárquica mais própria, como Nabucodonosor, como Ciro, alguns reis de Israel, do norte e do sul. Você vê uma identidade bem própria, como Alexandre o Grande e tal. Então a gente percebe isso. A gente não tem Alexandre o Grande assim na Bíblia, claramente, mas a gente tem a revelação da estátua lá de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peitoral de prata, aqui a parte lombar de bronze, que é o Império Grego, né, que surge depois do Império Persa, Medo-Persa, e a gente vai vendo aí essas identidades monárquicas mais fortes, mais evidentes do que o que a gente está vendo aqui com Assuero. Identificação com Xerxes, primeiro. A maioria dos estudiosos identificam Assuero, a maioria desses identificam Assuero com Xerxes I, conhecido por sua campanha militar contra a Grécia e sua derrota nas guerras médicas, por isso Medo-Persas, né? Xerxes é descrito em fontes históricas como o rei grandioso, mas também como um governante cujo reinado foi marcado por excessos e decisões impulsivas, características que ressoam com a imagem de Assuero no livro de Esther. Isso pegando um contexto histórico para trazer para o conteúdo da Bíblia. Porque todo livro na Bíblia tem um contexto histórico, Às vezes pode acontecer de não ter um contexto imediato, não ter um contexto ali, assim, de um texto para o outro, mas tem um contexto histórico. Então Esther está dentro de um contexto histórico, porque cita o nome e é possível pesquisar na história antiga esses reis. A história antiga não nega a existência de Assuero, porque você tem aqui, a gente está até falando de partes aqui da história. Império Persa, então, sobre o governo de Xerxes I, o Império Persa era um dos maiores da história, com uma estrutura política complexa que incluía diversas culturas e religiões, ou seja, um panteão também de religiosidade, o que contextualiza o ambiente do livro de Esther, onde um decreto poderia afetar uma grande população como os judeus. Então poderia acontecer um decreto religioso, um decreto sancionista, tal, qualquer tipo de decreto poderia atingir qualquer uma daquelas nações para o bem do Império Persa. E a gente percebe que Mardoqueu, Esther e o povo judeu sofrem com um decreto que, por causa da influência de Amã, vai atingir diretamente os judeus. Segunda grande sessão, um banquete público e outro exclusivo. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação. Lembra aquele de Belzazar, né?
além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias, está em Esté 1:5-8, Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Quem foi Heródoto? Heródoto foi o autor da Ilíada e da Odisseia. Gente, foi um dos primeiros historiadores grego. Ele criou a Ilíada e criou a Odisseia. E possivelmente ele cita Vasti aqui com o nome de Amestris dentro do seu livro. Possivelmente Amestris é um nome grego, né? Porque Heródoto era grego. E lembrando que Heródoto foi o criador, o que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia, gente, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que tinha alguns livros que fala daquela jornada de Ulisses, lembram? De Odisseu, que vai enfrentar aquelas etapas, aqueles monstros dentro da perspectiva da mitologia grega. Então é Heródoto que é o autor. Eu estou falando isso também porque eu faço letras, né? Então, a minha letras é português grego, e o grego que eu faço é o clássico, e vai entrar aí Heródoto, vai entrar textos clássicos. Então a Ilíada e a Odisseia são textos que estão dentro das minhas perspectivas de pesquisa, por isso que eu consigo falar também assim com mais clareza sobre Heródoto, que viveu nesse período aí, ou até um pouco antes. Ele viveu até bem antes de 400 e pouco. Ele viveu ali no século VI, VII, por ali. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então teve 2 banquetes, um público e um restrito para as mulheres. E é desse banquete, gente, eu sempre falo, aonde tem bebida, vai haver briga, vai haver intriga. Eu ia falar bebida e mulher, né? Porque no mundo é assim, onde tem bebida, onde tem mulher, né? No meio de homens, de bar, essas coisas todas, de festa. Pode perceber, sempre tem briga. E alguém olha, acha que o outro olhou para a mulher do outro, mexeu. É uma coisa louca. Aonde tem bebida, tem o que não presta. E é o que aconteceu aqui nessa festa. Bebida à vontade, todo mundo bêbado. Lembrem-se, um fato semelhante a esse aqui no Novo Testamento, aonde João Batista perdeu a cabeça? Numa festa realizada por Herodes. Entende? Muito que bebida, todo mundo já fora de si, mulher, sensualidade, e aí quando a menina dançou, eu quero a cabeça de João Batista aí, quem pediu foi a mãe. Então você vê que aonde tem bebida, aonde tem muita coisa de sensualidade misturado com álcool, com bebida, vai ter aquilo que não presta. Então, complicadíssimo. Então aí você tem esses 2 eventos acontecendo que vai levar à deposição da rainha. O convite à rainha, terceira subseção da primeira sessão. O convite à rainha é um episódio significativo no livro de Esther, da Bíblia, claro. Este evento é crucial para a trama que se desenrola e envolve a rainha Vasti. Quando a gente diz esse evento para a trama, porque narrativa, a trama é a parte do problema, é a parte do enredo que está acontecendo. Então, dentro desse enredo, que vai culminar na ascensão ao trono de Esther, então ali você tem essa trama que é ali o desenrolar que envolve a rainha Vasti e posteriormente a rainha Esther. Então você tem ali Assuero, você tem Amã, você tem os anônimos, você tem a rainha Vasti, você tem os conselheiros, você tem Mardoqueu. Então é um texto que realmente está recheado de personagens. E você tem Deus, que é um personagem que ele está fora do texto, mas ele está presente na história. E você tem o narrador, entende? Que está ali dentro daquele contexto narrando a história. O autor não motiva a recusa de Vasti. Não tem na Bíblia porque ela recusa. A sublinha com recurso de brevidade. Dado o lugar da mulher,
embora fosse rainha na sociedade da época, essa negação é como uma rebelião em palácio, com testemunhas. Os conselheiros são ao mesmo tempo peritos em direito e na interpretação do futuro com técnicas diversas, porque eles vão dizer que o rei tem que fazer alguma coisa, que isso pode trazer um problema maior. E se ninguém respeitar? E se ninguém obedeceu? Porque ela não respeitou, ela não obedeceu, então logo ninguém vai obedecer. E aí você vê a atitude do rei tomada na cabeça quente, cheio de álcool. Vou falar álcool aqui como um anacronismo, tá, gente? Porque não tinha álcool naquela época, mas na bebida deixava embriagante. Ela embriagava. Então vamos botar aqui para vocês entenderem no álcool. Então resolve na carne, no álcool, e toma a atitude que tomou. Claro que isso tudo foi também uma direção divina. Segunda grande sessão, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha Vasti. A rainha Vasti se recusa a atender ao pedido do rei, o que foi visto como um ato de desobediência e um desafio à autoridade real. Agora, que essa mulher foi corajosa, ela foi, eu vou acabar lendo aqui também, ela foi porque ela foi além do tempo dela, né? Ela viveu numa mentalidade além do seu tempo. Isso demonstra que ela tinha um temperamento ou sanguíneo ou colérico, ela tinha um temperamento bem forte. A gente não pode determinar, não estou falando que ela pode ter. A razão para a recusa não é explicitamente mencionada na Bíblia, mas pode ser interpretada como um ato, isso dentro de uma perspectiva aí mais moderna. Pode ser interpretada como um ato de dignidade ou resistência a ser tratada como um objeto de exibição. Então, por isso que eu estou dizendo que ela pode ter sido uma mulher com um forte temperamento. A recusa de Vasti é o catalisador para a busca de uma nova rainha, o que leva à escolha de Esther, uma jovem judia, para ocupar o lugar de Vasti. Isso prepara o cenário para a história de salvação do povo judeu por meio da coragem e sabedoria de Esther. Então, na verdade, você tem duas mulheres. Uma que realmente, aí eu vou usar o termo que estava sendo muito usado na igreja atualmente, empoderada, entende? Um termo meio que não é bom no mundo evangélico, mas foi falado muito nos altares essa palavra empoderamento feminino, entende? Principalmente nos congressos de mulheres, e isso não é muito bom, porque não é... Povo de Deus é para ter poder em Cristo, não para se empoderar, tanto homem quanto mulher. Mas a gente percebe que elas duas são mulheres que têm realmente um temperamento forte, que são mulheres realmente de caráter, de personalidade. Então, as duas são corajosas, as duas são destemíveis e as duas vão estar na posição que realmente merece. E uma sai por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade, e a outra entra para cumprir um propósito de Deus, para livrar o povo judeu da destruição. Por outro lado, as interpretações modernas, lembra aqui que eu ia falar isso, afirmam que a recusa de Vasti é frequentemente vista como um ato de dignidade e resistência, onde ela se recusa a ser objetificada, ou seja, Vasti se rejeita a ser objeto de amostra. Isso aqui, gente, olha, é algo tremendo, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui não, porque isso aqui, para os dias atuais, dá a ideia aí do feminismo, né? O feminismo pode tomar isso aqui, mas não era essa a perspectiva, mas a gente percebe que ela era uma mulher realmente fora do seu tempo. Em algumas interpretações, eu já li isso aqui, Vasti era uma figura de empoderamento feminino, aquilo que eu falei para vocês. Em algumas interpretações modernas,
Eu disse primeiro que alguns autores, mas em algumas modernas interpretações, ela era uma figura de empoderamento feminino, representando a coragem de se opor à opressão e aos abusos de poder. Então você vê que poderia ser tanto um rei como uma outra, ou até um outro tipo de poder que poderia ser feminino, caso ela não fosse esposa, mas uma mulher. Então, essa palavra empoderamento, ela apareceu muito em nossos altares no tempo atrás, hoje não está se falando tanto, mas é o que a interpretação moderna acredita que essa mulher foi. Eu não digo que está errado essa interpretação não, porque realmente ela foi uma mulher de muita coragem, gente, porque Esté, para chegar diante do rei, pediu para todo mundo jejuar, porque o rei tinha que estender o cetro, se ele não estender o cetro era morte. Então você vê que o Vasti foi corajosa, foi tão corajosa que o rei nem sabia o que fazer, ela era para ser morta, porque o rei tinha poder para isso, e expulsou por causa do conselho daqueles indivíduos. E isso é misericórdia de Deus também, porque tem gente que fica dizendo que Deus tem que matar para poder colocar outro. Não, Deus não precisou matar Vasti. Deus apenas fez com que ela fosse deposta. Ela saiu e outra sumiu. Aí fica a gente pregando, ensinando, Deus até mata para colocar no lugar. Deus não precisa disso, Deus é poderoso. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas eu não sou dessa perspectiva de que alguém tem que morrer para outro entrar. Não, Deus pode levantar, Deus pode erguer e pode fazer, assumir no lugar e a pessoa ir para outro, ou seja lá o que for. E Deus também pode fazer dessa parte aí, mas Deus é muito misericordioso. Até acontecer isso, é porque já chegou no limite mesmo, tá? Segunda subseção, a aplicação da lei. A primeira seção, a recusa da rainha. Segunda subseção, a aplicação da lei. O castigo a Vasti é como uma aplicação da lei de Talião. Quem não quis vir convidada, não possa vir mais. Ou seja, se não vem, então não vem mais. Tomou, levou. É isso que é a lei do Talião. Fez, recebe. É a lei do Talião, é isso aí. Na boca do conselheiro, olha o que o conselheiro disse: outra melhor do que ela. Quer dizer, uma que seja mais obediente, mais submissa. Frase quase irônica, se considerarmos o papel da nova rainha na história. Porque a nova rainha, ela tem também personalidade. Então, assim, essas frases na tradição ou na tradução moderna fica meio complicado, né? Uma pessoa mais obediente, uma mulher mais submissa. Então você vê que o contexto cristão, ele é totalmente diferente do mundo, sabe? No contexto cristão, o homem e a mulher precisam estar num alto nível de respeito, principalmente entre marido e esposa. Então os dois se amarem a ponto desse amor fazer com que haja submissão, respeito e amor entre um e entre o outro. Então, o castigo de Vasti veio como a lei de Talião. Não veio? Foi convidada. Não veio, então que ela não seja convidada mais. E aí é expulsa. Então, o que aconteceu com Vasti. A sentença de Vasti. A recusa de Vasti causou grande indignação e preocupação entre os conselheiros do rei. Eles temiam que o exemplo de Vasti poderia encorajar outras mulheres no reino a desobedecerem a seus maridos. Olha o caos que iria causar. O que poderia causar desordem social. Um de seus conselheiros, Memucã, sugere que Vasti seja deposta de seu cargo de rainha e que o rei emita um decreto declarando que todas as esposas devem respeitar seus maridos. O rei aceita o conselho e Vasti é destituída de sua posição como rainha,
Esse decreto é enviado a todas as províncias do Império Persa, reforçando a autoridade masculina no lar. Lembrando-se, gente, o patriarcalismo, você vê que é monarquia, entende? Então você vê que até no Novo Testamento o casamento vai ter uma nova perspectiva, mesmo que patriarcalista, mas Paulo vai dizer que o marido tem que amar a sua esposa e a mulher ser submissa, obedecer o seu esposo. E aí eu faço encontro de casais também, dou palestra para casais. Ali há um ciclo vicioso. Se ele me ama, eu o respeito. Se ela me respeita, eu a amo. E assim vai, gente. Então, é claro que aqui tem um contexto que você está no mundo oriental, no Oriente Médio, onde até hoje é bem patriarcalista e tem essa ideia de que o homem é o líder da casa. Não quer dizer que hoje também não seja. O problema é que nós estamos perdendo a ideia de másculo dentro da sociedade e dentro da própria família. E é necessário que haja essa figura máscula dentro da família, gente. Qual é o filho que vai respeitar uma mãe depois de 15, 16, 17 anos, já um brutamonte? Então, as mulheres também precisam compreender isso, que é preciso, é necessário que haja a figura máscula dentro da sociedade. Senão, gente, daqui a pouco a humanidade vai acabar, nem porque o apocalipse chegou, mas porque não há mais aquela figura máscula, então não tem procriação. Então, Deus, no apóstolo Paulo, disse bem claro, diante dele não há homem, não há mulher, não há servo, não há escravo, não há livre, não há judeu e não há grego, ou seja, Deus alinhou. E aí no casamento Deus também alinha, mas tem a figura do homem, biblicamente falando, qual é o papel do homem dentro dessa figura do casamento. Terceira grande sessão, Ester, a judia, que se torna rainha em terra estranha. Ou melhor, Ester, a judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos, essa parte eu peguei da lição, tá? Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que o rei Assuero lançou contra os gregos. Porque o Império Persa está próximo a cair, porque o Império Grego está em ascensão. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Isto é 2:1. Assim, no ano 479, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. É aí que vai entrar Ester. Então, passaram-se um período de tempo, e aí por causa dessa guerra ele lembrou, e aí agora ele vai escolher. Ele não tem rainha, ele está dentro do contexto, retorna para Suzã depois dessa perda, dessa batalha, porque o Império Grego está crescendo, a visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, está se cumprindo, e aí o Império Grego vai assumir também o poder, e agora ele retorna e vai escolher uma rainha. O universo da escolha. Apesar de governar o império originário de longas sucessões entre famílias de Medo e da Pérsia, da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino, ou seja, ele não seguiu a tradição entre famílias, Medos e Persas, mas escolheu aleatoriamente. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Ester, criada como filha. Levada à casa do rei, Ester ficou sob os cuidados de Hegai,
guarda das mulheres de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther. Que graça é essa? A presença de Deus, gente. De quem logo conquistou a simpatia, então ela tinha essa graça. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hagai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Isso está em Esther 2:9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Deus sempre direcionou a história, gente. O povo de Israel é um povo realmente escolhido, selecionado, separado. E Deus fez e faz realmente. Fez porque enviou seu filho Jesus, não aceitaram. E faz porque continua dando livramento e ainda tem um plano salvífico para aquela nação. A gente não pode desprezar isso. Então Deus, ao longo da história, até porque não tem como desassociar a história de Israel com a história de Deus. A história de Deus na humanidade, ela vai passar pela história de Israel, porque Israel é uma nação criada, escolhida dentro de milagres, gente. 2 idosos estéreis, e depois filhos estéreis, com mulheres estéreis, e nasceu aí a nação de Israel. Então Deus sempre no controle. Lembre-se disso, Deus não perde o controle de nada. Mesmo que pareça que o controle não esteja na mão dele, ele está com o controle na mão. E o negócio pode virar, e pode mudar a situação. A obediência de Esther. A obediência de Esther é um aspecto fundamental de sua história, conforme narrado no livro que leva o seu nome. Sua obediência não é apenas uma questão de seguir ordens, mas também de confiar na sabedoria do seu primo Mardoqueu. E eventualmente de seguir o chamado para salvar seu povo. Aqui estão os principais pontos que destacam, eu vou falar aqui da obediência de Esther. Gente, a obediência é o segredo de tudo. Obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer a igreja que você pertence, obedecer a sua família, obediência ao seu patrão no trabalho. Claro que não subserviência. A gente precisa saber isso. Nós não somos subservientes, e também entender que toda autoridade que se torna autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. Logo, uma autoridade autoritarista não é para ser respeitada, e nem Deus vai te cobrar de tal coisa. Mas a obediência a uma autoridade humilde, mansa, a uma autoridade também obediente a Deus, ou não, mas que seja humana, entende? Que humaniza também as pessoas. Então a gente tem que obedecer. A obediência dessa mulher, ela é um exemplo para nós obedecermos a Deus em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer situação. Então ela obedeceu a Mardoqueu. Ela foi criada por Mardoqueu, era primo mais velho, após a morte de seus pais. Desde pequena, desde jovem, ela demonstrou obediência a Mardoqueu, seguiu os conselhos, que é outra coisa que eu queria falar. Encontre pessoas certas para lhe dar conselho. Encontre pessoas que não sejam fofoqueiras, faladoras. Encontre pessoas que sejam também, assim, bem restritas, que sejam bem calados para te dar conselho. É importante. Conselho, ela ouviu conselhos, respeitando a autoridade como guardião, porque ele era um guardião. Esther foi levada ao palácio para participar do processo de escolha. Então, Mardoqueu, mais uma vez, aconselha a não revelar sua identidade judia, só na hora certa. Foi o que ela fez, e ela seguiu esse conselho. Foi crucial para a segurança dela e do seu sucesso. Obediência à lei do palácio. Depois que ela foi escolhida, ela continuou a demonstrar obediência, respeitando as regras e protocolos do palácio. Então a gente tem que respeitar, gente. É igual tem pregador que diz assim, que tem igreja que exige que a pessoa esteja de terno e gravata. E eu acho que é legal, é bom isso. E aí alguns dizem assim, não, terno não prega. Então vai lá e diz na tua empresa que uniforme não trabalha. Eu quero ver alguém chegar lá no trabalho e dizer, uniforme no trabalho. Porque tem empresa que você é obrigado a usar uniforme. Se não usar uniforme, não trabalha.
vai e chega pro patrão, pro encarregado, pro gerente e diz para ele o que a gente diz na igreja. Ó, uniforme não trabalha, porque realmente quem trabalha é o trabalhador. Mas a empresa tem uma regra, sem uniforme não trabalha. Aí tem os pregadores que dizem, ó, terno não prega. Então, diz lá na empresa, diz pro juiz, entendeu? Terno não julga a causa, vai lá de qualquer jeito. Então, obedecer às regras, gente. Existem regras. Aí tem aqueles que dizem assim, não, eu tô saindo por causa do sistema, aí abre uma outra igreja, e abre outro ministério, lá vai ter um sistema também, que é o dele, que é aquilo que ele acha que vai ser. Então não tem para onde correr. Vamos respeitar as regras. Obediência à fé é um momento de crise. É quando Mardoqueu lhe informou sobre o decreto de Amã, sobre o extermínio, ela foi inicialmente hesitante, reconhecendo o perigo de se aproximar do rei. Porém, Mardoqueu aí lhe lembrou que talvez ela tivesse sido colocada naquela posição para um tempo como este. Então você vê, olha a esperança, olha a fé. E olha o que Mardoqueu diz para ela, que se ela não fizer nada, de uma parte ou de outra, socorro nos virá. E aí Esther vai e crê, recebe aquela palavra e recebe a fé e diz, então vocês jejuam lá, façam o jejum, todo mundo, que eu vou fazer tal coisa. E aí, gente, isso é muito interessante. Olha a fé de Mardoqueu, a esperança para um tempo como este, ou seja, talvez você foi colocado aí, interessante que não tem a fala de Deus, na voz de Deus, não tem o nome de Deus, mas tudo vai levar para ele. Você foi colocado aí por alguém te colocou aí nesse tempo, para isso, para nos livrar. E se você não acreditar, de uma parte ou de outra, socorro nos virá. Isso aqui é tremendo. E aí Esther vai demonstrar aí obediência e fé. E ela decide agir pedindo ao povo que jejuasse e orasse por 3 dias. Jejum e orar, Deus está implícito. Obediência à missão e ao propósito maior. Esther seguiu em frente com o seu plano, abordando o rei Assuero, ou abordando ao rei Assuero, e revelando a trama de Amã, apesar do risco de perder a vida. Sua obediência foi guiada por um profundo senso de propósito e responsabilidade para com seu povo, mostrando que a sua submissão era, na verdade, uma forma de liderança e coragem. Então, o fato de você ser obediente não significa que você é um fracassado, um derrotado, não significa que você é forte, significa que você tem postura de líder, significa que você tem capacidade de vencer os desafios, entende? Então é para isso, gente, a obediência é para isso. Então Deus vai nos abençoar, assim como abençoou Esther, assim como abençoou Mardoqueu. Essa é a última parte, né, gente? Muito bonita essa lição desse trimestre. Conclusão. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua paciência. É a sua presciência, desculpa. Deus é presciência, isso aqui é incomunicável. Deus não dá para outra pessoa. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas. Gente, vamos obedecer, vamos ouvir a voz de Deus, vamos estar atentos para o que Deus está falando, porque Deus quer nos abençoar. Até a próxima aula. Deus abençoe. Haris Cairene, siga, compartilhe, comenta, deixa o sininho lá ativo, que vai chegar até você aí. Um abraço e até a próxima. Paz.